Começou o nosso programa de hoje. Gente, bora falar de espiritualidade? Vamos entender, melhor sobre os processos mediúnicos, como eles funcionam e também os tratamentos de cura. Para isso a gente recebe ele que já está aqui com a gente pela primeira vez no programa, Cláudio Ashtar, médium e facilitador multidimensional. Bom dia, Cláudio. Bom dia, você está bem? Como estamos? Bem. Muito obrigado pela oportunidade. Tudo muito bom. Ficamos felizes, viu, com a sua vinda. Que ótimo. Eu acho muito legal o trabalho que você faz, porque é um trabalho de educar as pessoas em relação a como exercer a espiritualidade delas, a mediunidade, e ensinar de um modo profundo e não religioso também, né? Porque às vezes as pessoas elas querem desenvolver o lado espiritual, mas elas não sabem como começar. E aí elas acham que elas precisam recorrer a uma religião. Vou no kardecismo, vou na bruxaria, umbanda, o que fazer? E não necessariamente, né? Não precisa. É um caminho, mas não é o único, né? Perfeito. É muito interessante, né? A gente tem as questões dogmáticas, estão estruturadas dentro da nossa sociedade, né? Então, quando a gente começa a perceber que a capacidade do ser é desenvolver o seu próprio entendimento pessoal, não tem como ele não entender que ele tem uma sensibilidade muito grande. E esta sensibilidade, no decorrer dos séculos, né, a gente acabou sendo orientado e direcionado para ser estruturado por princípios religiosos. A religião ela é muito importante, né? É muito importante a gente entender que a religião ela é um caminho para nós nos conectarmos à nossa essência. Mas o princípio mediúnico ele está disponível para todos, né? Então as capacidades de você conseguir se controlar, se limpar, se organizar, se curar, ela está dentro do seu ser, né? E através das capacidades mediúnicas que já estão afloradas para todos, mesmo se você não crê, né? Que a gente não está falando de crença, né? Nós estamos falando de acessos e conexões pessoais. Então você tem a sua sensibilidade aflorada, você sente a invasão energética, você sente um ataque energético, você sente um conflito que às vezes está no seu mental e o seu mental não permite que você fique tranquilo. Então você começa a ter cargas de doenças que ficam afloradas, como depressão, ansiedade, e quadros mais graves que acabam já saindo do corpo energético, né? Que nós temos toda uma estruturação energética aí sendo ativada e acelerada hoje, né? Muito mais do que há 20 anos atrás, e esta carga ela acaba indo para o corpo físico. Então, antecipar este acontecimento é fazer com que você consiga se regenerar e organizar seus padrões. E as pessoas têm muita dificuldade tanto de perceber quando elas absorvem, né, uma energia que não é delas, né? Às vezes a pessoa muda de humor repentinamente, né? Ela estava de bem com a vida, tudo fluindo, ela fica nervosa, fica irritada e demora para perceber que foi alguma coisa que ela absorveu. Mas e quando isso acontece, Cláudio? Aí tem processos que a pessoa pode fazer para ela se purificar, colocar isso para fora, ou também com o passar do tempo para se antecipar, como você falou, e evitar que isso ocorra, né? É muito importante entender o seguinte, né? Nós falamos, né, nos nossos cursos e para os nossos alunos e médiums, é muito importante você entender e ter o conhecimento, mesmo que não seja tão evolutivo o conhecimento, que eu posso dizer, tão aprofundado, né? Porque às vezes você não quer ser um terapeuta, você não quer ter uma mediunidade tão aflorada, desenvolvida, você quer apenas ter um equilíbrio na sua vida, uma prosperidade, atrair as conexões, entender o colapso familiar, né? Porque as famílias elas proporcionam trocas energéticas constantes, né? Nós falamos, a gente utiliza muito uma palavra que chama cognição, né? Então a cognição é quando a pessoa ela capta um entendimento básico e através desse entendimento de estudos e leituras e vídeos e assistindo programas como o seu, começam a captar um entendimento, e este entendimento ele é absorvido pela essência do ser, que faz com que ela tenha então um entendimento sensível. Se a gente está falando de energia, a gente está falando de sensibilidade, e a sensibilidade hoje humana ela está completamente deturpada.
vocês não possuem a capacidade de sentir o gosto do alimento, o gosto de uma água, né? Então, quando a gente começa a aprofundar o conhecimento dos vórtices energéticos e transferir este conhecimento para o campo multidimensional, não tem como você não ter os acessos às suas equipes que lhe auxiliam. Então, eu não acredito em anjo da guarda, eu não acredito nos meus mentores, nos meus guias. Tudo bem, é uma crença, né? A partir do momento que você avança no seu padrão vibratório, você obrigatoriamente precisa ter este acesso de conexão com o seu ser. Então, o seu eu sou, né, que muitos falam de eu sou, na verdade é o seu self, é a sua energia pura, desmistificada. E a partir desta conexão, não tem como você não ter a prática de conexão com seus mentores e com seus guias. Que pode ajudar muito também no nosso dia a dia, né? Essencial. Concluindo a pergunta, né? Quando você tem, então, a sua capacidade de auto-regenerar-se, você começa a ter, então, os seus canais organizados. Tá. Então, entender as faixas vibratórias é muito importante para você poder perceber da onde que está sendo puxada a sua energia. Como que eu bloqueio uma energia específica. É que quando a gente fala desses assuntos, Edu, ele é complexo. Não tem como, a gente procura às vezes dar um embasamento básico, mas ele demanda uma prática e um aprofundamento para que você possa realmente sair da depressão, para que você possa realmente curar um câncer, né? Trabalhar com as conexões pessoais de autoajuste. E quando isso não acontece, é aí que entram nós, né? Entram os médiums desenvolvidos, capacitados, os sacerdotes, aqueles que possuem um conhecimento multidimensional e acesso com demandas específicas de seres que nos auxiliam dentro de toda essa jornada de procedimentos energéticos. Tá. Eu acho legal a gente explicar para a galera também o que são seres multidimensionais, para o pessoal que está começando, porque muitos têm um conhecimento a respeito de espíritos desencarnados e tudo mais, mas quando a gente fala de seres multidimensionais, para alguns pode ser que a gente esteja falando outra língua, para outros já conhecem, né? Porque é um termo que está popularizando, né, agora. Se nós formos trazer uma historinha rápida assim, calendário gregoriano. Então nós temos ali ano zero, Brasil, né? Nós temos o ano zero. E nós temos uma jornada temporal, né? Do ano zero até 2012, nós tivemos uma forma de condução planetária. A partir de 2012, nós adentramos uma nova estrutura, começamos a adentrar uma nova estrutura, nós chamamos de cinturão de fótons. Então, o que acontece nessa nova estrutura planetária? Todos os seres estão dentro de uma faixa vibratória, e esta faixa vibratória, ela faz com que este ser obrigatoriamente avance. Mesmo ele acreditando ou não. A partir deste momento, nós temos uma unificação multidimensional. Então, muitos percebem que o tempo está mais rápido, muitos percebem que as energias estão sendo mais impactadas. Então, como que a gente organiza isso? Entendendo que o princípio religioso e as conexões religiosas, elas trazem para nós níveis de conexão de seres que atuam em faixas vibratórias específicas dentro do planeta Terra. Então a gente chama o planeta Terra de orbe Terra. Então a gente tem o orbe Terra, o orbe Júpiter, o orbe Marte. Todos os planetas possuem uma estruturação vertical. Então essas faixas vibratórias possuem seres e estruturas físicas que não estão no campo físico material nosso, estão no campo multidimensional, que são extremamente evoluídos. Então todo este princípio evolutivo, ele vai de encontro agora com esta jornada de ressignificação. Então, seres multidimensionais são seres ascensionados, são seres elementais, são anjos, são dragões, são seres intraterrenos, seres da Lemúria. Então, hoje você tem acesso direto a todas essas hierarquias que trabalham em prol do desenvolvimento evolutivo. E é legal falar do desenvolvimento evolutivo, porque nós estamos falando do desenvolvimento físico, corpo físico. Hoje o nosso corpo está muito mais ativo,
né, devido a todas essas estruturações. E muitos acreditam que ainda vai mudar mais, né, o corpo físico com o passar do tempo, né? Totalmente. Então você tem o corpo físico, né? Nós vamos falar daqui a pouquinho, explicar um pouquinho dos princípios dos corpos, mas depois a gente vai para o corpo energético. Então toda a conexão multidimensional, ela vem pelo corpo energético. E então esta conexão dos mestres, ela é muito importante porque esses mestres, eles estão interligados à sua ancestralidade, ou seja, toda a sua jornada de vidas passadas, e toda a sua jornada atual. Então todo o seu campo familiar, ele também impacta na sua conexão atual. Então você precisa ter essa clareza de conexão. Pessoal, então se prepara, porque daqui a pouquinho a gente vai ter praticamente uma aula aqui para você entender como funcionam os corpos energéticos, tá? Então fica com a gente. Antes da gente ir para esse momento, vamos explicar para a galera o que é a ICW para quem não conhece. Muito bom. ICW, Desenvolvimento Humano Integrado, é uma escola, é uma academia que tem como foco e direção a cura. Nós temos cursos canalizados, aulas toda semana. A gente tem uma estrutura que prepara o ser a se conectar com a sua mediunidade. Então, canalização, incorporação, desdobramento consciente, princípios de autorregeneração, defesa pessoal energética, pontos magísticos. Nós trazemos para os nossos alunos toda uma estrutura de conhecimento prático. Então a gente unifica toda a parte teórica, né, com a parte prática para que a pessoa possa expandir a sua capacidade. Então hoje um sacerdote de Umbanda, um médium de kardecismo, uma pessoa que pratica o budismo, nós temos diversos grupos de pessoas que procuram expandir a sua capacidade. Então a gente hoje tem cursos e palestras focados para a mediunidade. Temos também a parte terapêutica. Então nós temos cursos canalizados, são cursos exclusivos nossos, que vêm de uma demanda aí de conhecimento, da minha base de estruturação, de estudos e desenvolvimentos iniciáticos, onde a gente prepara esta pessoa que quer ter um princípio terapêutico. Preparamos também aqueles que querem trabalhar em corpos mediúnicos, né? Nós possuímos um corpo mediúnico, possuímos uma fraternidade mediúnica, que é um centro onde a gente atua de forma online e presencial, para que as pessoas possam ser atendidas por esses médiuns que já estão sendo capacitados numa vertente de conexão. E temos também a parte cirúrgica, né? Nós trabalhamos com... Porque quando a gente fala da ICW, a gente está falando do quê? De Confederação Intergaláctica dos Mundos. Então somos membros do Comando Ashtar. Trabalhamos com o Orbe Galáctico, com os mestres alienígenas. E também com os mestres que estão dentro do Orbe Terra, que são os mestres ascensionados, os mestres de Aruanda. Então, os mestres do Dr. Kardec, equipe médica Dr. Bezerra de Menezes. Então nós temos diversos protocolos de atendimentos para a pessoa que está com uma doença mais instaurada já no corpo físico, né? Pode ser um câncer, pode ser um derrame, pode ser uma pessoa que esteja acamada. Então nós temos protocolos operacionais, e a gente chama energéticos. A gente tira um pouco da palavra espiritual porque ela está preenchida de dogmas. Então protocolos energéticos que auxiliam com a sustentação da equipe multidimensional a pessoa a ser tratada e evoluir. Ou seja, então tem tanto a possibilidade da pessoa fazer aulas com vocês, para poder aprender, se aprofundar. Essas aulas podem ser presenciais ou online, né? Sim. Então, gente, todo mundo pode participar de qualquer lugar do mundo. Você que está querendo se desenvolver espiritualmente mesmo, trabalhar seus dons, suas capacidades, entender como tudo isso funciona. Então, lá você tem essa opção e tem também a possibilidade dos atendimentos, né? Visando a cura, esses protocolos para quem está enfrentando algo no físico e quer tratar isso também energeticamente. Com certeza. A gente tem tanto a parte de curso e formação coletiva, cursos e formações mentorados individuais, e tratamentos dos mais variados. Os tratamentos a gente tem desde um procedimento cirúrgico realizado pela equipe do Comando Santa Esmeralda. Então tem um desdobramento, equipe do Dr. Bezerra de Menezes, Dr. Fritz. A gente faz os procedimentos, a gente faz um desdobramento para as câmeras regenerativas das naves das frotas intergalácticas. Nós temos tratamentos focados somente para reorganização e limpeza e quebra de pactos e magias. A gente trabalha com a questão familiar. Tem os princípios terapêuticos também das técnicas canalizadas, conexões com anjos e arcanjos, conexões com os dragões. Tem bastante procedimento bacana aí para a gente poder compartilhar com o pessoal.
E aí a pessoa que quer se submeter a um tratamento energético, está enfrentando uma doença, como essas que você deu de exemplo, ela vai passar por um atendimento inicial para poder entender como que vai ser o tratamento dela? Nós temos alguns caminhos, né? Porque como a demanda é grande, a gente faz uma quantidade grande de cirurgias aí diárias, a gente não consegue dar a vazão necessária. Então a gente tem alguns protocolos desenvolvidos com a espiritualidade. Então nós temos aí um protocolo que você pode solicitar a cirurgia e a equipe médica se coloca como um procedimento apométrico utilizado muito no kardecismo, né? Não se assemelha, a gente utiliza algumas bases de fundamentos apométricos de deslocamento, mas na verdade é um pouquinho mais, a gente usa muita tecnologia. Então a pessoa ela pode, a gente tem os nossos canais de divulgação, né? Nós temos os nossos grupos, o nosso site. Então por lá a pessoa solicita e ela recebe já a equipe, fraterna, é gratuito, ela já vai passar por um protocolo de atendimento. Uma pessoa que precisa ter um atendimento comigo, né? Um atendimento mais claro, que a gente já faz a gente chama de atendimento interdimensional. Esse já é um atendimento completo, onde a gente consegue, num primeiro atendimento, já fazer a leitura, identificar as características, dar orientações, fazer as limpezas energéticas, faz os encaminhamentos se há necessidade, né? Muitos já chegam num nível avançado, onde essa pessoa não quer tratamento, ela só quer avançar a sua capacidade de limpeza energética. Então a gente tem trabalhos específicos na pineal, a gente trabalha com os vórtices superiores, chakras superiores, a gente consegue fazer com que a pessoa tenha a clareza do sentido da vida, né? Trabalhamos também com princípios energéticos de Kundalini, movimentação energética de reposicionamento, de vitalidade. Praticamente uma formação, hein? Na parte do aprendizado, né? Porque você explica tanto essa questão toda dos corpos energéticos, mas também até os dons que a pessoa pode, as habilidades, né, paranormais, psíquicas, que as pessoas podem desenvolver, né? A gente fala 4 princípios básicos, né, que todo ser humano adâmico, né, a gente diz adâmico pelo princípio evolutivo, desde a Lemúria, né, nós temos uma carga de 280 mil anos de desenvolvimento. Então tem bastante aula teórica, né, as nossas aulas são todas canalizadas. Temos o nosso canal no YouTube, tem bastante informação, a pessoa tem que estudar, não tem como, né, não tem como não praticar, mas então a gente vem com uma jornada para que ela possa ter um atendimento e ele não precisa falar nada, né? A gente chega lá, a gente já acessa a conexão e aí os princípios básicos já instaurados em todos os médiums, que são todos os seres humanos. A gente tem canalização, psicografia, incorporação e imantação. Essas 4 características todos os seres humanos já são capazes. A incorporação, eu não quero incorporar. Não tem problema você não querer incorporar uma conexão A, B ou C. Mas você com certeza está sendo incorporado à força. Porque como o seu corpo energético já está avançado dentro nessa nova estrutura planetária, você já está com seus canais abertos. Então, os obsessores, porque a gente tem leis arbitrárias, né? Nós não quebramos de forma nenhuma as leis arbitrárias, né, nos trabalhos de atendimento. É muito perigoso, enfim, né? Podemos falar disso futuramente. Mas o que acontece? O ser que não responde a esta lei de não interferência, ele invade o seu campo. E a gente não está falando de obsessor, é muito nível, né? Porque às vezes uma pessoa que desencarnou e não tem uma consciência cognitiva, ela é um obsessor, que ela vai ficar ali familiarmente 100, 200 anos. Aí você tem uma pessoa que realmente está perdida, não tem a conexão. Este nível mais baixo do umbral, podemos chamar assim, ele interage normal. Chegou, conectou, você está na rua, entrou num bar, conectou, já está puxando essa energia. E é inconsciente, né? Já está pedindo ajuda, né? Já pede ajuda para você. E você não percebe. Não tem que arrancar esse cara, né? Esse cara você tem que orientar, você tem que direcionar, você tem que tirar. Mas o que acontece? Os níveis mais evoluídos dentro desta faixa vibratória mais densa, eles entram dentro do campo vibratório, eles absorvem a sua energia, e aí é aquilo que você falou no começo do nosso bate-papo. Depressão, angústia, plexo solar, confusão na mente, muitos ataques, muitas perdas. Aí você já começa a ter uma interferência de um ser um pouquinho mais evoluído. A gente não está nem falando do envio, né? De uma magia, de um mago, né? Que já é um outro nível de ser. Sim. Mas você está sendo atacada constantemente. Falamos da incorporação, você disse que tem a imantação também. Incorporação, tem muito mais, né? Mas os 4 princípios básicos de todos os seres. Incorporação, imantação, canalização e psicografia. Legal.
A canalização é um princípio de conexão multidimensional estabelecido pelos vórtices superiores, aonde você tem a imantação. A imantação é quando o mestre vem, ancora, e você sente a onda vibratória. A incorporação, você já entra num estado de ceder, então você já se coloca mentalmente no seu corpo energético, conscientemente, e aí você cede o corpo para que aquela conexão mental seja estabelecida. Então você começa a ter os seus movimentos direcionados por um ser. Incorporação é paz. Imantação é paz. Então você tem os vórtices energéticos, né? Cada vórtice, chakras, cada vórtice tem uma função. Então o cardíaco, ele é ativado nessas 4 principais, o cardíaco expande. Então você incorpora, o seu cardíaco está expandindo, você está sentindo paz. Você sente tranquilidade. Você está canalizando, você está numa reverberação de paz, você sente o cardíaco expandir. Mas eu tenho angústia quando eu incorporo. Já não é uma incorporação de um mestre de faixa superior. Você já está sendo obsediada e manipulada. Tá. Ok, vamos aprender, gente, tudo isso e muito mais daqui a pouquinho, porque ele vai explicar pra gente também sobre os corpos, tá? Então fica com a gente que já você vai aprender, né, sobre os nossos corpos sutis, também além do físico. Vamos soltar um QR Code pra galera? Bom, pode soltar aí na tela. O que esse QR Code vai levar aonde? Nós estamos iniciando um trabalho aqui na TV Astral, com o Edu, é uma honra para nós participarmos desse projeto. Pra gente também. A ideia é levar informação pra galera, né? Obrigado. Vamos fazer o pessoal aprender aí sobre espiritualidade. Pela oportunidade. E como a gente trabalha muito com os princípios básicos, nós desenvolvemos um trabalho de desenvolvimento pessoal de cura e regeneração. Então a gente inicia hoje esse trabalho. O QR Code vai direcionar para o nosso site, CW Desenvolvimento. De forma fraterna, você vai participar dos tratamentos. E você vai passar por diversos acompanhamentos energéticos para você poder aumentar a sua capacidade de sentir, trabalhar uma questão física. Se você é acamado, é doente, conhece alguém que está doente, que está com algum tipo de doença, qualquer tipo de doença, peça para ela entrar lá no QR Code ou no site icwdesenvolvimento.com.br. Eu preciso dos dados básicos, né, que a gente vai poder informar vocês através do e-mail marketing, né, as agendas da semana, a programação dos tratamentos, como que você vai receber esta equipe multidimensional que vai até a sua casa para fazer este procedimento, que tipo de preparação, e no decorrer desses meses, março, abril e maio, nós estaremos trazendo diversas formas de conexão para que você possa fazer um protocolo de 3 meses para mudar a sua vida. Desde a questão da prosperidade até mesmo a questão da saúde. Então, galera, só mirar nesse QR Code, ó, tá aparecendo aqui no cantinho da tela, tá? Que ele já vai te levar para você poder fazer esse cadastro e receber todas essas orientações, tá? Também convido, se alguém está assistindo por aplicativo, não conseguiu mirar no QR Code, está usando aí o celular, você também pode acessar ao site icwdesenvolvimento.com.br. E bora também para o Instagram, gente, segue lá, @icwdesenvolvimento, as postagens estão bem legais e você vai conseguir ter muito conteúdo aí de valor para cuidar da sua espiritualidade. Antes da gente aprender sobre os corpos, eu vou rodar só um videozinho, né, já que estamos falando de dons, sobre o livro Segredos da Paranormalidade, que eu lancei recentemente pela Madras Editora. Se você ainda não tem, dá uma olhada e adquira o seu. Olá, eu sou Edu Scarfon, paranormal e bruxo, e quero te convidar a conhecer a minha mais nova obra, Segredos da Paranormalidade, o passo a passo para você desenvolver os seus dons paranormais, publicado pela editora Madras. Nesse livro, você vai entender como funcionam os dons psíquicos, habilidades que todos nós possuímos, mas que poucos têm consciência disso. Nós vamos falar sobre clarividência, clareaudiência, clareolfação, desdobramento, telepatia, dentre outras habilidades que você vai poder desenvolver através de exercícios e dicas especiais que eu estou trazendo no livro. Sem contar que tem um capítulo totalmente dedicado à parte de magia psíquica. E também estamos falando sobre o espelho negro, como que você pode utilizá-lo. Quer entender mais sobre paranormalidade, como você pode desenvolvê-la, quais são também cristais, ervas
que podem te ajudar nesse sentido? Adquira agora mesmo. A obra Segredos da Paranormalidade está à sua disposição, você pode adquiri-la no site da Astral TV, com entrega para todo o Brasil. www.astraltv.com.br. Vamos desenvolver o nosso sexto sentido. Muito bem, adquira já o seu. Gente, estamos de volta. Agora nós vamos aprender sobre os corpos com o Cláudio Ashtar. Se você quiser fazer uma pergunta sobre o tema, o WhatsApp está aberto. 11962710106. E também pode mandar aí pelo Instagram, que a gente está de olho, e também pelo Aura Pura, tá? Cláudio, pronto aí? Preparado? Pronto, vamos embora. Bora lá então, fica à vontade. Vamos entender o seguinte, né? Primeiro, o sistema de conexão multidimensional do planeta Terra. Então, nós temos um sistema vertical, né? Existem outras faixas, né, horizontais que a gente também trabalha, mas vamos deixar isso para depois. Quando a gente começa a olhar o planeta Terra, nós começamos a entender que existe uma faixa vibratória, e essa faixa vibratória, ela estabelece uma conexão material. E nesta conexão material, nós temos o tempo. Então, ano zero, né? E a gente está aqui em 2025. Perfeito. Este tempo, ele existe, real, mas ele não existe, né? Então, depois nós abordaremos isso. Quando a gente começa, então, a identificar uma transição vibratória, a gente começa a perceber que as conexões dessas faixas multidimensionais estão se unificando. Então, está muito mais próximo hoje o campo multidimensional. Consequentemente, o nosso corpo físico, que está neste campo material, também está se reverberando no corpo energético. Então, quando a gente começa a olhar isso, nós começamos a ver faixas, né? Então, essas faixas, elas sempre existiram. Sempre, milhões de anos atrás, quando o planeta foi gerado, constituído, o orbe Terra, nós tivemos, então, uma constituição multidimensional. Cidades astrais. O kardecismo traz muito pra gente as cidades astrais, né? O hinduísmo também traz e apresenta algumas questões. E aí a gente tem hoje uma onda vibratória de alienígenas, né? De comandos intergalácticos. Nós somos do comando Ashtar. Então nós trazemos reverberações e conexões de raças pleiadianas, arcturianas, lemurianas, lirianas, psirianos, sirianos, que são seres que estruturam todo este nosso gradiente multidimensional. Então, entendendo que nesta faixa vibratória nós temos a primeira faixa, que a gente chama de pré-umbral. Professor Laércio Fonseca, se você não conhece, estuda porque ele traz muito conhecimento pra gente. Então essa base fundamental aqui veio dele, ó. Pré-umbral, luz e ascensionados. Quem é ascensionados? Jesus. Ah, mas eu não creio, a gente está falando não do Jesus 100% transferido de conhecimento católico. Estamos falando de um dirigente global, de um ser que está apto e que tem permissões específicas dentro dos campos vibratórios da multidimensionalidade. A gente não está falando só de ataque, a gente está falando de evolução, de princípios de conexão. Então, ascensionados, Jesus, né? Os mestrões. Pré-umbral, cidades, estruturas, hospitais. Estamos falando de 400 anos à frente de tecnologia. Quando a gente vai para a luz, a gente já está falando de um princípio evolutivo, de um ser que já procurou um caminho cognitivo de conhecimento e já expandiu a sua faixa vibratória. Então aqui a gente está falando de um ser que já viveu no planeta Terra, já passou por um sistema reencarnatório, e aqui a gente tem tecnologias mais avançadas. E quando a gente vai para o ascensionado, é muito mais avançado. Saindo daqui, a gente vai para o orbe galáctico. No orbe galáctico, senhores, é atemporal. Você não tem aqui uma estruturação física. Você tem, então, espíritos. Você tem seres que são muito avançados vibracionalmente e que atuam. Então, se você olhar para cima, eu nunca vi uma nave. Vamos praticar para ver. Eu nunca me desloquei até uma nave. Vamos deslocar, vamos aprender a ir e acessar conscientemente este acesso vibratório para você mudar a sua faixa. Né? Isso que a gente também ensina vocês a fazerem. Então, o orbe galáctico, e depois a gente vai para o orbe estelar. Por que eu falei isso daqui? Porque quando o Edu perguntou para nós, como que faz para... Quem são os mestres, né? Nós temos muitos. Né? A gente tem horas para poder falar disso. E agora a gente vai falar dos corpos. Então, o que acontece? Você tem corpos sutis, pô, legal, corpo
adâmico, que tem uma estruturação física. Então a gente tem uma estruturação básica dentro dos nossos estudos cirúrgicos, né, avançados. Esse já é um protocolo cirúrgico avançado, médico, direcionado para médiuns que já atuam com procedimentos cirúrgicos mais complexos, né? Então essa é a basezinha deste procedimento. Então a gente começa aqui assim, ó. Começa com o corpo físico, que a gente chama de ósseo articular e muscular, que é onde estão todos os seus órgãos, né? E as articulações. Quando a gente começa a ir para o energético, que é um outro corpo, este energético, a gente não limita. Tudo que está interligado no energético é o corpo energético. Então o corpo energético tem os corpos sutis, tem o campo áurico, tem os vórtices de energia, os chakras. É muito importante isso daqui, porque no procedimento, às vezes, cirúrgico, a gente tem que tirar um chakra, trocar, tem que tirar um órgão, que também tem a replicação aqui energética, e tirar, trocar esse coração, trocar essa limpeza, fazer uma limpeza, né, profunda, é sempre, a maior dos casos é no corpo energético. Você tem a malha de calibração universal, quem não conhece a EMF Balancing, da PEG Rubro, é uma técnica incrível de conexão e é muito importante para o médium ter este conhecimento e passar por esses protocolos. Então você tem também a EMF Balance, né? Que são 3 fibras que estão à frente, atrás, do lado direito, do lado esquerdo, né? E tem uma estruturação. Você tem os vórtices superiores. Então, resumidamente, o corpo energético tem todas essas referências. Só que o que acontece? Ao longo do tempo, o nosso ser, ele veio do orbe galáctico. Nós não viemos da Terra, né? Todos os seres que estão dentro do planeta vieram de uma estruturação monádica, somos mônadas, né? Vamos deixar esse assunto para depois, que é bem complexo. Então nós temos uma estruturação que nós viemos do orbe galáctico. Chegando no orbe galáctico, a nossa estruturação dos nossos vórtices de energia não encaixavam no corpo físico. Então o que foi necessário? Uma estruturação, que é o que a gente está fazendo. A gente está passando por um princípio de desenvolvimento e de expansão consciencial energética. O nosso DNA está alterando. Não só porque nós estamos aqui praticando atividade física, cuidando da nossa alimentação, cuidando do nosso princípio mental, mas também porque nós estamos sendo direcionados por esses seres superiores que habitam essas faixas vibratórias a nos elevarmos e poder ter uma vida melhor, um tempo de vida com maior qualidade. E aí a gente tem o corpo primordial, que a gente chama de corpo primordial. O corpo primordial, ele tem uma estruturação, o vórtice de conexão energética dele, dos chakras, né, é completamente diferente da nossa estrutura. Então, em 2012, nós adentramos o cinturão de fótons. Esse cinturão de fótons, ele é uma estruturação energética real. Pensa assim, dia e noite. Então, nós estamos adentrando o dia galáctico. O nosso Sol, ele gira ao redor de um outro Sol. Ou seja, o nosso sistema solar, ele tem toda uma linha de estruturação. E ele estava na noite. E agora começou a adentrar o dia. E pensa assim, 4h30 da manhã, 4h40, 4h50, pronto. Já começou a mudar a sua faixa vibratória, pelo menos aqui no Brasil, né? Que tem a questão desse horário do dia, você já começa a perceber que as ondas do Sol já começam a impactar com todo o meio, material e energético. É o que nós estamos passando. Nós estamos agora adentrando uma nova jornada existencial. E esta jornada existencial tem blocos, né? São 4.000, eu vou fazer aqui só para vocês entenderem, 4.000. Então pensa assim, ó, 4.000 anos e 4.000 anos. Então nós temos 2 dias galácticos em um giro de um ano. Então quando você vem para cá é noite. E quando você vem para cá é noite. Em 2012, nós começamos a apontar aqui, ó. Então os maias, né, trouxeram para nós essa referência dessa mudança do que o planeta que nós íamos acabar, realmente acabou. Né? Porque joio do trigo é aumentar sua faixa vibratória, estabelecer sua conexão e você vai procurar seu princípio de paz. Você vai procurar o seu princípio de regeneração e de conexão. Então começamos a adentrar o dia galáctico. Adentrando o dia galáctico, obrigatoriamente, querendo ou não, que a gente não está falando de dogma. A gente não está aqui para falar de paradigma. É lógico que a gente está aqui para falar de paradigma, de dogma, de crença limitante, de estruturações, de como mudar o princípio evolutivo de cocriação, de física quântica, de princípio das partículas. Tudo isso faz parte de um programa de estudo, né, que é muito necessário para você entender isto. Mas de forma simples, como que a gente pode transferir? Você tem o seu corpo energético que está sendo transformado. Então o que está acontecendo com a sua sensibilidade? Está muito maior.
A angústia está muito maior. Aonde que pega? A boca do estômago? Pô, você está com dúvidas e conflitos da sua vida. Então você tem que começar agora a entender que o seu corpo energético existe e ele está conectado ao seu corpo físico. E a doença e o princípio emanador do maior problema está no corpo energético. Quando a gente começa a falar de corpo energético, a gente tem muitos caminhos bacanas para poder ir. Mas vamos deixar isso para o nosso próximo bate-papo. Muito legal. Gente, vamos ver se tem alguma pergunta da galera. Você que mandou aí pelo WhatsApp, 11962710106. Vamos dar uma olhadinha. Pode soltar aqui para mim. Se tiver pergunta sobre o tema. Tem muita gente que manda, Cláudio, para a gente perguntas como se fosse para oráculos, né? O pessoal quer saber sobre espiritualidade, sobre vida afetiva, sobre trabalho. Pode ser também. Vamos ver. Solta para mim, Jean, por favor. A Luciana Paiva está falando aqui pelo Aura Pura. Estou com pressão no peito. Fui no centro ontem e falaram que é espiritual. Pode acontecer também, Cláudio? Pressão no peito seria o coração ou o cardíaco? É uma pressão energética? Ela sente fisicamente. Então, o que acontece no cardíaco, né? O cardíaco, ele está totalmente relacionado às suas emoções. E energeticamente, quando a gente começa a falar de conexão direta com os mentores e mestres, quando a gente avança no nosso princípio de conexão, é por lá que a gente sente o acesso de conexão e estabelece a conexão de paz. Quando você está com esta região com pressão, isso pode ser uma conexão sendo feita e você não consegue equilibrar e soltar, então você tensiona o seu emocional. Isso falando de conexão, como você disse que você foi no centro, na verdade, se você for no centro, na minha opinião, você deveria sentir paz. E com certeza o cardíaco tinha que ser expandido e tinha que ser organizado, né, os seus vórtices de energia, e você não tinha que ficar com essa pressão. Então, se isso é decorrente de algum tratamento que foi feito no centro e você está tendo que lidar com questões pessoais que você não consegue, isso pode te proporcionar uma pressão no cardíaco. Ok. Pessoal, o tempo passa muito rápido, voa, né? Mas eu tenho certeza que você conseguiu compreender aí o espírito da coisa. A gente vai trazer mais conhecimento para vocês, né? Como eu disse, o Cláudio, ele é médium e também facilitador multidimensional e ele volta aqui com a gente, tá? Daqui 15 dias, não quinta que vem. Na próxima a gente conta com ele de novo. Vamos seguir no Instagram, @ICW Desenvolvimento, tá aparecendo aí. O site também, icwdesenvolvimento.com.br. No YouTube também tem bastante material, né, Cláudio? Tem sim. Nosso canal no YouTube, nós tivemos permissão de compartilhar as informações do nosso trabalho a outubro do ano passado. Nós já temos uma jornada muito longa de desenvolvimento, de atendimento, de técnicas, de práticas. Temos alunos hoje, infelizmente, no Japão, na Alemanha, nos Estados Unidos, em Portugal. Portugal nós temos uma base muito forte, Dubai, no Brasil todo, porque o formato online é muito bacana e a gente foi liberado agora, né? Então a gente está começando a divulgar o nosso trabalho e é uma honra para nós podermos estar aqui. E no YouTube a gente tem bastante material. Só procurar lá, gente, ICW. Cláudio, obrigado pela vinda, viu? Obrigado a você, Edu. Gente, nós vamos para um rápido intervalo. Daqui a pouquinho nós vamos falar também sobre quaresma, viu? Dicas e rituais para você poder fazer nesse período, tá? Então não sai daí que o intervalo é bem rapidinho, a gente já volta.